Para quem não sabe, Uber é uma empresa que se representa através de um aplicativo de celular que conecta diversos usuários a motoristas particulares. Tanto motoristas como usuários devem estar previamente cadastrados para prestar ou utilizar o serviço. Esse serviço de motorista particular é um dentre muitos serviços que atualmente enquadram-se no conceito de economia compartilhada ou colaborativa. Genericamente falando, essa modalidade de economia trata-se de uma forma diferente de oferecer um produto ou serviço, em que pessoas compartilham ou dividem o uso de algo em detrimento de alguma remuneração, gerando economia e vantagem para quem se utiliza disso. E o que está rolando? Está rolando um quebra-pau. A Associação Brasileira das Associações e Cooperativas de Táxi, bem como os sindicatos da categoria e muitos taxistas estão revoltados com a entrada do Uber no país, alegando que o serviço é ilegal e que a concorrência é desleal. Representantes dos taxistas chegaram ao ponto de dizer que se o aplicativo continuar operando, vai ter morte. Vai ter morte. Não é a primeira vez que uma briga dessa acontece no ramo e conforme a sociedade avança, surgem os conflitos. Uma briga similar a essa ocorreu quando o sistema de vans começou a circular pela cidade. Quem se lembra? E as empresas de ônibus alegavam mesmo, ausências de legislação e a concorrência desleal. Todavia, observou-se a necessidade do serviço no mercado, sobrevindo à regulamentação, e hoje as vans fazem parte mais do que fundamental na mobilidade urbana. Mas vamos aos argumentos que envolvem essa briga. Os taxistas alegam que o Uber fere a lei de mobilidade urbana, pois os seus motoristas não são taxistas licenciados e que, portanto, estão praticando exercício ilegal da profissão. Ou seja, alegam que é ilegal e que há concorrência desleal, uma vez que o custo para ser taxista é muito maior. O Uber, por sua vez, defende que seu aplicativo não é serviço de táxi, mas sim de motorista particular, que ao contrário do serviço de táxi, que é público, o Uber oferece transporte individual privado. A briga, é claro, foi parada no judiciário, o que já era esperado, e algumas ações foram peticionadas na justiça, que inclusive uma delas o juiz concedeu em sede liminar a suspensão do aplicativo. Mas essa decisão logo foi derrubada e o aplicativo continua em funcionamento. Atualmente, temos em curso na Justiça uma ação civil pública movida pela Cinetaxi e pela ADTaxi, em face do Uber, solicitando a suspensão do serviço, do aplicativo e etc. e tal. Entretanto, nessa ação, o juiz não concedeu a liminar para suspender o serviço durante o julgamento do processo, que ainda está em tramitação. O magistrado argumentou, acertadamente ao meu ver, que não se justifica a suspensão de serviço que é prestado em diversos países de forma regular, havendo ou não regulamentação. E complementou ainda que o simples fato de uma atividade, em geral inovadora, não ser regulamentada, não significa imediatamente ilicitude ou ilegalidade. Mas não para por aí. A pressão dos representantes da categoria dos taxistas chegou à Câmara Municipal, tendo em vista que a Constituição Federal estabelece que compete aos municípios legislar sobre o transporte público coletivo. Por essa razão, temos em São Paulo o Projeto de Lei número 349 de 2014 e no Distrito Federal o Projeto de Lei número 282 de 2015, que visam acabar com o Uber. Se essas medidas forem aprovadas e sancionadas pelo prefeito ou pelo governador no caso do Distrito Federal, quem for flagrado descumprindo a lei será obrigado a pagar uma multa de aproximadamente R$ 1.700, poderá perder o veículo sem prejuízo de outras sanções. Todavia, caso algum projeto de lei venha a ser aprovado, é possível que as associações e as instituições que trabalham na defesa do consumidor ingressem com uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas isso veremos. Apesar do Uber ser muito parecido com o serviço de táxi, eu entendo haver diferença. O táxi é público de fato, basta você acenar e qualquer um pode pegar um táxi. Já com o Uber é diferente, você não consegue um motorista dessa forma. Para utilizar o serviço, é necessário estar cadastrado no sistema e o pagamento é feito diretamente ao Uber, que oferece o serviço, e não ao motorista, diferentemente do táxi. Daí porque se falar em transporte individual privado. Conforme bem disse o promotor de justiça e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Digital, Frederico Serói, Uber não é táxi, Netflix não é TV e Spotify não é locadora de CD. Para entender esse aplicativo, é necessário compreender esse conceito. Esse novo molde da economia quebra os padrões convencionais, cuja ideia não é mais ter e sim compartilhar. Com relação à segurança dos serviços, além dos requisitos básicos como carteira profissional de habilitação, carro novo e comportamento mínimo que o motorista deve ter perante o usuário, o Uber também faz uma análise dos antecedentes criminais, bem como o motorista deve ter um seguro mínimo de R$ 50 mil em caso de eventual acidente. E olha que tem muito taxista que nem tem seguro. O engraçado é que o Uber quer ser regulado, e já existe previsão no artigo 254 do Plano Diretor de São Paulo que trata sobre o compartilhamento de carros. Só que para isso acontecer depende só de uma lei para regular essa situação. Olha que oportunidade!
mas parece que o legislativo não quer. Não sei como foi a última campanha dos candidatos à prefeitura da sua cidade, mas aqui em São Paulo, o principal tema abordado foi justamente a mobilidade urbana e suas formas de transporte. Dessa forma, vamos considerar que o Uber seja de fato uma atividade ilegal e desleal. Não seria uma boa oportunidade para rever as questões de mobilidade urbana? Aproveitar o momento e regular o serviço, com o intuito de reduzir a diferença existente entre os serviços? Não seria mais inteligente dar benefícios aos taxistas do que vetar o Uber? Se isso fosse feito, todos sairiam ganhando. Todos, pois os taxistas teriam sua carreira facilitada, o Uber operaria normalmente, trazendo competitividade ao mercado, os consumidores utilizariam do serviço melhor, com preço reduzido, e para finalizar, o poder público recolheria imposto sobre todas essas operações devidamente regulamentadas e taxadas. Olha que beleza, não seria bom? E antes que alguém venha me dizer que o Uber vai acabar com o mercado e que os taxistas estão sofrendo. Ainda que isso aconteça, infelizmente, a evolução faz parte do capitalismo, e aquele que oferece o melhor serviço ganha, e se tiver um preço melhor então, nem se fala. Os Correios perderam muito com o surgimento do e-mail, assim como as empresas de telefonia sofreram o impacto do serviço de ligação por internet. Tanto que hoje vale mais o plano de dados do que propriamente o plano de voz. E isso acontece em diversos outros casos, faz parte do negócio. Particularmente, eu não acho inteligente os taxistas lutarem contra o aplicativo que está dando lucro, especialmente o aplicativo correlato à profissão. Se eu fosse taxista, eu lutaria a favor do Uber e migraria para a plataforma para ganhar dinheiro. Ou vai dizer que os taxistas estão satisfeitos com os valores que eles desembolsam para exercer a profissão, sem contar a burocracia. Estão satisfeitos? Porque se tiverem, eu retiro o que eu falei. O engraçado é que eu não vejo ninguém lutando contra o sistema de frotas de táxi, por exemplo, em que o poder público concede a uma só pessoa diversas placas para explorar a atividade, consequentemente explorando e muitos taxistas. Mas disso ninguém fala. Acho que todos tinham que se reunir para lutar contra os abusos, contra a burocracia, contra os excessos, e não contra algo que está caminhando para o progresso. Todavia, agora o que nos resta fazer é esperar e ver qual é a classe de interesses que o Poder Legislativo pretende defender. Se é a classe dos taxistas ou se é a classe dos consumidores. Vamos esperar e ver qual lado tem mais peso. Apenas para finalizar, não acho que o Uber vai resolver por completo o problema de mobilidade urbana, mas com certeza traz uma opção ao consumidor, quando muitas vezes falta táxi no mercado, além do fato, é claro, de aumentar a competitividade, baixar o preço e melhorar o serviço, que, em diversos casos, deixa e muito a desejar. Bom pessoal, essa foi a minha contribuição dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, porque se você não se inscrever, vai ter morte. Lembre-se de doar no agasalho, porque se você esquecer, aí sim vai ter morte. Tchau e até semana que vem. O nome dele é Timmy Bird. E se não fizerem alguma coisa logo, todos perderão seus empregos para sempre. Quem é você? Apenas alguém que não gosta de ver taxistas esforçados como vocês perderem seus empregos, só isso. Ninguém vai tirar o nosso emprego. Temos que falar com a prefeita e dizer a ela para fechar esse negócio ilegal. Ou talvez devêssemos mandar o polícia fechar? Ah, eu tenho uma ideia. Que tal deixarem seus carros mais limpos e tentarem ser mais simpáticos? Assim vocês poderiam competir com a popularidade de mercado da Redcar. Foi o que ocorreu com a figura do comerciante. Antes, o direito comercial não regulava a prestação de serviço, nem mesmo o agronegócio. Daí porque surgiu o direito empresarial, substituindo a ultrapassada terminologia comerciante para empresário, a fim de abarcar situações que antes não eram reguladas.